para a gente começar nosso papo, refletindo sobre o que é ser mulher, o que é ser homem. Essas são duas perguntas que eu acho que fundamentam qualquer diálogo em torno da ideia de gênero, mas também não são perguntas fáceis de serem respondidas. Algumas ciências ou algumas instituições buscaram responder a algumas inquietações. Por exemplo, o que é ser pessoa? Essa é uma inquietação que talvez seja muito mais fácil responder do que responder a pergunta o que é ser mulher. Para a biologia, a pessoa constitui-se a partir das interações metabológicas dos micro-organismos vivos que compõem o sujeito. DNA, RNA, a partir das divisões celulares, vai se constituindo um organismo vivo, complexo, dinâmico, a que se chama pessoa. Para a religião, a pessoa fruto, nasce do ato divino daquele que cria, recria, desfaz ou refaz. A pessoa é a imagem e semelhança de Deus, para algumas religiões. Para os poetas, por exemplo, a pessoa pode ser um ato do destino, um desígnio do destino. Como dizia Drummond, vai, Carlos, ser gosto na vida. Nasce pessoa com o destino de ser gosto na vida. O direito tenta desenhar também a sua concepção de pessoa. E essa concepção contemporânea de pessoa para o direito, ela está muito ligada à ideia da dignidade humana. A pessoa é aquele sujeito, aquele indivíduo que traz em si intrinsecamente uma ideia, a que chamamos de dignidade humana, que não é uma ideia nova, que é uma ideia que vem dos pré-socráticos, dos antigos, mas que para o tempo moderno, o tempo atual, melhor do que o moderno contemporâneo, essa ideia de dignidade tem raízes no pensamento kantiano, em que o sujeito é tido como o fim em si mesmo, ele não pode ser instrumentalizado. A dignidade faz com que cada um de nós sejamos o fim em si mesmo. Eu sou a própria realização de mim mesmo, não sou um instrumento para ser apropriado ou utilizado para outros fins. E assim vai se conformando ideias diversas do que pode ser a pessoa. E essa pessoa, uma vez formulada ou concebida, ela essa formulação, embora ela seja abstrata, ela se concretiza no espaço real, no espaço próprio, físico, limitado, a que a gente pode chamar de corpo. E o professor Sérgio trilhou um pouco da sua argumentação, analisando a ideia do corpo, do controle sobre o corpo. E esse corpo, embora nos pertença, não é um corpo livre. Várias instituições ou várias ciências também vão tentar desenhar a ideia do que seja, ou de como se apropria deste corpo. Por exemplo, a medicina vai dizer para a gente o que é um corpo sadio. O corpo sadio para a medicina é o corpo livre de doenças. Pouco importa as interações emocionais, filosóficas, até mesmo espirituais. A integralidade do sujeito, pouco importa para a medicina. Importa que o corpo médico é necessariamente um corpo livre de doenças. E aí se constitui padrões para se dizer o que é uma doença e o que não é doença. Muitas vezes padrões esses pautados por questões meramente políticas, não necessariamente embasadas em um estudo ou uma evidência médica, entre aspas, propriamente dita. O corpo também é apropriado pela biologia. Quando a biologia reconhece o corpo, o sujeito, a partir, por exemplo, da sua estrutura anatômica, tanto do pênis ou da vagina, e define os papéis, as funções corporais do homem e da mulher a partir da sua estrutura reprodutiva. Tem um pênis, tem uma vagina, tem um saco escrotal, tem um ovário. O corpo, para a biologia, é um corpo limitado, dividido em dois grandes grupos, entre o homem e a mulher. E limita-se a essa compreensão de corpo. E se apropria do sujeito, definindo a ele funções a partir de uma definição biológica, ainda que possamos afirmar que o corpo biológico não seja um corpo imutável, é um corpo em construção. O direito também se utiliza, mas também me lembrei, a religião também se apropria do corpo. Quando em Coríntios está escrito, e não sabeis que o corpo é a morada do Espírito Santo, e que portanto este corpo tem que estar pronto para ser um corpo santificado, sacrificado, sagrado. Quer dizer, o corpo para as religiões tem que ser um corpo puro. Não pode ser um corpo voltado ou devotado a outras experimentações que não aquelas que lhe dê a pureza capaz de habitar o Espírito Santo. O que, aliás, é uma responsabilidade muito grande. Se torna santo, ou se impõe ao dever de se tornar santo
pelo corpo, não pela experiência da fé, não pela experiência do místico, da minha intuição de fé, mas pelo meu corpo. E aí há uma apropriação clara das religiões sobre o corpo, e essa apropriação nega outras dimensões, como por exemplo a dimensão prazerosa do sujeito. Este corpo tem que ser um corpo sagrado ou sacrificado. E o direito também se apropria deste corpo. Eu escrevo que o homem inventa o direito inventa o homem. O direito estabelece normas, condutas para nossas experiências, que vão do macro, das relações sociais, a mesmo penetrar nas intimidades mais profundas do sujeito, ao pautar normas de como se deve comportar as pessoas, no âmbito da sua sexualidade. Para ter um exemplo de como isso se dá, o casamento. O casamento é, para o direito, um instituto contratual, onde se estabelece deveres e direitos, mas o casamento na sua concretização, na sua experimentação humana, diz muito mais respeito à dimensão afetiva. Há um compromisso que se cria entre uma pessoa que ama uma outra pessoa, ou que necessariamente não amou, mas que há uma intenção de constituir laços focados a priori na afetividade. E o direito estabelece regras para o casamento. Primeiro estabelece a idade dos afetos, a partir de qual idade que se pode casar. Em seguida estabelece direitos para o casamento. E como se não fosse pouco, estabelece deveres para uma relação que é eminentemente íntima, cujos deveres, se não forem cumpridos, podem ensejar a anulação do próprio casamento. E o direito vai penetrando fundo na nossa intimidade, autorizando, inclusive, elucubrações jurídicas das mais absurdas. Por exemplo, aqui em São Paulo, algumas eleições para vereador atrás, acho que 3 eleições atrás, tinha uma pessoa uma candidata que propunha, como sendo a sua proposta para se eleger vereador, a melhor das suas propostas, a sua bandeira principal, que criminalizasse as pessoas que transassem, que fizessem sexo sem camisinha. O fundamento dessa proposta era evitar a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, o que, no primeiro vista, é uma coisa interessante. Você controlar as infecções é uma coisa importante, indispensável. Mas se a gente for analisar na prática, como é que se daria o processo de controle das pessoas que estão transando sem camisinha? Nós teríamos que comunicar, por exemplo, ao oficial, à prefeitura, que vou praticar sexo. Como é que seria, por exemplo, o concurso público para escolher os fiscais? A prova prática desse concurso público. Como é que seria um processo administrativo para poder punir aquele que praticou sexo sem camisinha? Como é que se produziria a contraprova? E as mulheres que engravidassem? O ônus da prova recairia para elas provar que a camisinha furou e, portanto, elas não têm a responsabilidade por ter praticado um crime. A ideia, por mais que possa parecer interessante, ela se perde no ridículo. E ela só se perde no ridículo, mas ela só se transmuta de uma bandeira eleitoral que pode agariar votos, porque no nosso inconsciente, ou porque talvez nos é imposto, de que o direito tem a prerrogativa de regular as nossas condutas sexuais. Então o corpo para o direito é um corpo normatizado, que normatiza desde as macro-relações às íntimas relações. E o direito, ele tem como uma vocação, e eu acho até uma vocação talvez autoritária, imprópria para o direito, que pretende ser regulador das ordens, é a vocação de estabelecer a ordem social. Ainda que nós não saibamos o que seja, ou qual seja a ordem social. O que é a ordem? Ou seria mais apropriado dizer ordens no plural. Mas o direito sabe que existe um princípio de uma ordem e ele tenta estabelecer essa ordem. Eu, por exemplo, questiono, para um trabalhador que está desempregado, que está abandonado pelo Estado nas favelas, a ordem é trabalhar, é produzir talvez o seu próprio sustento. E para isso a ordem seria fazer a reforma agrária e garantir a possibilidade de ascender a um espaço de terra onde vai garantir o seu sustento. A mesma ordem contra a reforma agrária também pode ter a mesma eficácia, a mesma validade jurídica, na medida que o sujeito possui a propriedade da terra e questiona ou discorda quanto a uma ideia do que seja a função social da propriedade. Ou seja, nas interações sociais existem efetivamente ordens no plural, diferentes formas de conceber a ordem, mas o direito, numa certa arrogância que muitas vezes é abraçada por nós que trabalhamos com direito. Estava em Salvador fazendo uma palestra essa semana e vi lá outdoors divulgando cursos de pós-graduação. E aí
eu não sei dizer qual é a pós-graduação, se em direito comercial, direito tributário. O que eu sabia é que eram fotos dos professores da pós-graduação, os professores tornados popstars. O que me causou uma certa estranheza, porque pouco importa o conteúdo, importa quem vai falar. Essa coisa do direito de atiçar a fogueira das vaidades, de se sentir apto a estabelecer a ordem. O Poder Judiciário tem essa lógica, essa ideia de estabelecer uma ordem. E o direito, então, tem como pressuposto de validade que as suas regras serão sempre cumpridas, para que se estabeleça a ordem. E nós sabemos que nem sempre as regras são cumpridas. Nem sempre aquilo que está posto no direito é cumprido. Do contrário, não teria necessidade de ter um código para punir aqueles que descumprem as regras jurídicas, que é o Código Penal. Portanto, o direito, ao tempo que tem a função de estabelecer uma dada ordem, ele padece de um certo sofrimento que é saber-se incompetente para estabelecer essa ordem. E é nesse momento em que o direito percebe as suas fragilidades quanto à sua imposição normativa, que ele se aproxima de outras ciências para poder buscar fundamento de validade para que se imponha com força quase que absoluta, ou, como pretende, uma força absoluta. Esse direito moderno, como nós conhecemos e trabalhamos, ele tem um momento em que ele se constitui, tem um momento histórico, que é o momento do iluminismo, que é o momento em que se buscava uma pureza das ciências, dissociando as ciências, a ciência, no caso, jurídica, de elementos intuitivos, elementos religiosos, elementos afetivos, buscava uma pureza dentro de uma perspectiva positivista do direito. E assim também outras ciências buscavam purificar-se, por exemplo, como a biologia, que era tida como a ciência que capaz de encontrar a verdade sobre as inquietações humanas. Porque a biologia estuda os elementos que independem das interações humanas. Estuda os elementos que são naturais, os elementos que estão postos, e que não são, do qual independe da nossa interferência para que eles aconteçam. O estudo da biologia, no final do século XVII, século XVIII, era a única possibilidade de encontrar verdades inquestionáveis, absolutas. E o direito, para ter fundamentado os seus postulados como sendo verdades absolutas, se aproximou da biologia para garantir que as suas normas fossem inquestionadas e que pudessem ter eficácia absoluta. Essa aproximação entre o direito e a biologia, buscando uma neutralidade axiológica e científica para essas duas ciências, ela foi por demais nociva para a construção de um direito que pudesse operar na vida real. Isso vai se dar, por exemplo, no que tange a relação das sexualidades para o direito. O direito vai buscar na biologia padrões ou normas ou explicações para a sexualidade humana. Esta mesma biologia que se apropria do corpo, tendo apenas as distinções anatômicas genitais para definir o que é o homem e a mulher, e a partir daí definir os padrões de sexualidade. Para o direito, a sexualidade normal, a sexualidade natural, é a sexualidade heterossexual, amparado não numa perspectiva sociológica, antropológica, mas eminentemente numa perspectiva biológica. E se estabeleceu, portanto, regras escritas do que seria a sexualidade permitida, e quando o direito não consegue normatizar, positivar determinadas regras, ele se aproxima da moral, da qual se estabelecem regras que não são escritas, porém são percebidas pela sociedade, e cuja inobservância significa também a incidência de punições, só que com um detalhe: no caso do direito, as punições estão devidamente previstas na lei, elas não nascem de uma ideia abstrata, absurda ou louca, mas elas têm que pautar por alguns critérios de racionalidade. Por que 30 anos quando se mata uma pessoa e não a pena de prisão perpétua ou a pena de morte? Há critérios de racionalidade a guiar o direito. Critérios esses que não são utilizados como nós nos referimos às questões morais. Por exemplo, no Brasil, não é crime ser homossexual, diferente de alguns países do mundo. No entanto, a prática subversiva de uma sexualidade que não cumpre os padrões biológicos normatizados pelo direito, não incide uma pena do direito, mas rompe uma regra moral, e, portanto, a punição perpassa do controle jurídico e passa a ser uma punição moral, muitas vezes recheada de extrema violência, uma violência mesmo que o Estado não está autorizado a utilizar, mas a moral silenciosa e percebida autoriza e aplica essas regras, essas punições morais. O que faz com que, por exemplo, os crimes ditos contra a população LGBT sejam chamados de crimes de ódio. Quando há a ruptura das regras sexuais,
as punições ou para o direito não existem, ou ele se aproxima e deixa de punir as punições praticadas por um discurso moral centrado na ruptura da ordem heteronormativa. Acontece que a sexualidade humana, ela é por demais imponderável. Ela é absolutamente incontrolável. E aí, como o professor Sérgio citou Foucault, eu me lembro de uma das aulas do Foucault, quando ele analisava o caso da feiticeira e da possuída. Dizia Foucault, analisando um caso que colocou a igreja numa situação de absoluta impasse dos seus postulados dogmáticos. Segundo Foucault, num determinado espaço, as feiticeiras, que eram as mulheres da zona rural, afastada dos centros urbanos, que eram mulheres pobres, negociavam, faziam um contrato com o demônio para que tivesse alguns poderes. O que estava em jogo neste contrato era o corpo. O corpo era o espaço da negociação. Quer dizer, o corpo e a alma. Eu cedo o meu corpo para que o demônio possa operar, eu passo a ter poderes sobrenaturais, e a negociação vai que depois disso a minha alma já tem um destino final. A essas mulheres era muito fácil aplicar a penalidade jurídica. Afinal de contas, havia uma força de vontade, havia um ato de vontade em negociar a sua alma e, portanto, ter poderes com isso. Acontece que dentro dos conventos começou a acontecer um problema muito grave, que era o fenômeno da possessão. Quando, por exemplo, algumas freiras, algumas religiosas que estavam enclausuradas, iriam receber a comunhão, imediatamente acontecia o efeito da possessão, elas cuspiam a hóstia na cara do padre, falavam palavrões, e, de alguma forma, a representação da possessão, que implicava esse conflito no corpo entre o sagrado e o permitido, e o proibido e o desejado, representava também um pouco da expressão, ou eu tomo isso, não necessariamente que Foucault tenha dito isso, mas eu tomo isso para representar também esse conflito da sexualidade. Ou seja, a possuída colocou no seio da igreja um grande problema. Até que ponto ela de fato é possuída pelo demônio, ou até que ponto ela permite que a sua sexualidade possa ser experimentada ou vivenciada? Até que ponto, ao ser possuída, ela não autoriza essa possessão? E no fundo, a pergunta que eu trago a partir dessa reflexão de Foucault é: até que ponto o corpo se submete a todas as normas morais, religiosas, jurídicas? Até que ponto o corpo não negocia com a sexualidade a expressão dessa sexualidade? E é nessa medida em que o corpo e a sexualidade é algo extremamente imponderável, incontrolável, e faz com que o sujeito não obedeça às regras que lhe são impostas no exercício da sua sexualidade. Pode até dizer que sim, que cumpre os postulados religiosos, por exemplo, mas o desejo ele é muito maior, ele é muito mais profundo. E é nesse sentido que eu observo que há momentos em que nós retomamos o nosso corpo, tomamos o corpo de volta. E eu vou dar 2 exemplos desse processo de retomada do corpo, que é um processo de afirmação de uma alteridade do indivíduo sobre o seu próprio corpo. O primeiro deles, no meu entendimento, diz respeito à luta contra a AIDS. Não a AIDS enquanto uma doença epidemiológica propriamente dita, mas enquanto uma doença moral, que incute no indivíduo soropositivo não apenas os malefícios do próprio vírus, mas uma doença moral que o pune, que o impede de se inserir socialmente, inserir-se no mercado de trabalho. Quando os movimentos de AIDS buscam não apenas os medicamentos, mas serem aceitos, serem recebidos socialmente, há uma retomada deste corpo, tirando das mãos da medicina este corpo dito doente e de uma certa doença moral, e tentando retomar este corpo e inseri-lo numa sociedade de forma digna. Há uma retomada do corpo na medida que eu enfrento aquilo que para a medicina, para a sociedade é algo nocivo, e eu imponho este corpo de uma forma positiva, de uma forma a inseri-lo socialmente, integralmente na sociedade. Uma outra forma de retomar o corpo, no meu entendimento, se dá justamente com a população de travestis e transexuais. Quando este corpo é tomado das mãos dos padrões heteronormativos, ou dos padrões biológicos, ou mesmo dos padrões jurídicos, e se abre a possibilidade de construir um novo corpo, ou, para usar uma expressão mais adequada, adequar o meu corpo a uma realidade que me é absolutamente íntima. Eu retomo este corpo, e eu faço deste corpo o corpo que eu quiser, ou que eu sinto a necessidade sobre ele construir. E aqui incide, portanto, um outro diálogo sobre gênero, que perpassa as relações estabelecidas na perspectiva do masculino e do feminino. O gênero passa a ser
ou a ele é atribuído uma outra ideia, que é a possibilidade de construir um corpo feminino ou um corpo masculino, e dessa construção decorrerem direitos. E aí, nessa perspectiva, talvez agora eu entre naquilo que era o tema da nossa palestra, a garantia de direitos de gênero sob a perspectiva de que é indispensável a retomada do corpo e sobre ele a construção ou o domínio deste corpo para que se possa garantir direitos. Eu parto do pressuposto de que a sexualidade ela precisa ser compreendida, primeiro, como um direito fundamental, ou seja, um direito que está incluso no nosso ordenamento constitucional. Trocando miúdos, a sexualidade tida como um direito fundamental, porque é percebida como um direito da personalidade do sujeito, ela se impõe sobre outros direitos inferiores, ela assimila o status de direitos fundamentais, ela passa a gozar de uma certa hierarquia constitucional maior do que os outros direitos, impondo sobre esses direitos, os direitos menores, prevalência. E daí eu já vou explicar um pouco como isso se daria. Entendo a sexualidade como um direito humano, direito, portanto, assegurado no âmbito dos tratados internacionais. E aí a gente pensa, como o tempo já está acabando, a ideia de que os tratados internacionais de direitos humanos possuem plena eficácia para assegurar o exercício da sexualidade como um direito humano. Ainda que para isso seja preciso e indispensável repensar a lógica de que a Constituição está no topo da pirâmide jurídica, que todo o controle de legalidade está submetido à Constituição, e ao repensar essa lógica, a gente insere acima da Constituição os tratados internacionais de direitos humanos, subvertendo uma lógica que sempre nos foi ensinada, de que as leis, as regras, estão submetidas no âmbito apenas da Constituição. Até hoje, no Brasil, todo o controle da legalidade das leis tem como pressuposto, como aparato de verificabilidade, a nossa Constituição. E assim o Supremo Tribunal Federal, ao longo das suas centenas de anos, sempre se pautou. O que eu tenho defendido é, para além da Constituição, sobre a Constituição, inclusive estabelecendo sobre ela comando normativo, estão os tratados internacionais de direitos humanos. Então nós devemos pensar a ideia do controle de constitucionalidade, mas para além do controle de constitucionalidade, aquilo que a Corte Interamericana de Direitos Humanos já jurisprudenciou, chamado de controle de convencionalidade, colocando acima dos ordenamentos locais e da própria Constituição os tratados internacionais, cujo controle pode inclusive modificar as regras da própria Constituição. As decisões internacionais podem modificar o nosso sistema jurídico, inclusive a própria Constituição. E nessa perspectiva, os direitos sexuais, entendidos como direitos internacionais dos direitos humanos, se sobrepõem a interpretações que tentem restringir ou negar o exercício pleno de direitos sexuais das pessoas LGBT ou de qualquer outra configuração cuja vivência sexual resulta no impedimento do exercício da cidadania. Nesse sentido, os direitos de gênero ou direitos sexuais ligados a uma ideia de construção do gênero a partir da retomada do corpo, eles têm 3 elementos que são indispensáveis para se concretizarem ou se realizarem. O primeiro, o princípio maior a regular o exercício dos direitos sexuais está no princípio da autonomia da vontade. Quem estabelece o exercício da sexualidade e, portanto, impõe o dever de respeito a esse exercício é o próprio sujeito. Não é o Estado que estabelece. Ao Estado se estabelece uma imposição de respeito à minha decisão, que tem que ser livre. E aqui eu fico pensando, nós da comissão fizemos uma palestra o ano passado com um professor muito bacana sobre questões notariais. E ele pontuava a dificuldade que para ele é reconhecer uniões poliafetivas. E bastante inteligente e bastante proveitosa a sua palestra, o professor Gustavo vinha dizendo como dentro do ordenamento jurídico era impossível encaixar o reconhecimento de uma união formada com 3 pessoas, 4 pessoas. E na minha cabeça, enquanto ele falava, embora eu respeitasse imensamente, eu ficava pensando que não é o Estado que vai estabelecer com quantas pessoas eu quero me relacionar, que o desafio não é limitar as relações afetivas, mas é fazer com que o direito incorpore uma outra realidade. E, portanto, é a autonomia da minha vontade que se impõe para o direito, não o direito que se impõe sobre o meu desejo. Então, o primeiro postulado que tem que ser observado é a autonomia da vontade. O segundo, o direito... no caso da autonomia da vontade, só me lembrei de uma outra coisa,
Me faz recordar, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Já é meio lugar comum a gente falar que a Lei Maria da Penha, por força do seu artigo 5º, acho que do artigo 6º também, não defende ou não protege a mulher como vítima da violência. Protege o gênero feminino contra a violência baseada no gênero. Não é necessariamente a mulher, mas o gênero. E nessa perspectiva, nós já tivemos a oportunidade de discutirmos isso em outro momento, também travestis e mulheres transexuais estão protegidas pela Lei Maria da Penha. Isso depende da autonomia da vontade da travesti, que se reconhece e se constitui como uma mulher, ou de uma mulher transexual. E aí me veio uma seguinte inquietação. Me parece tranquilo e pacífico que as mulheres transexuais estão protegidas pela Lei Maria da Penha. Constitui a sua identidade como mulher, no gênero feminino, constitui um corpo feminino. E quanto aos homens transexuais, deixam de estar protegidos pela Lei Maria da Penha? Numa leitura, numa interpretação lógica, a resposta seria sim. Se são homens e a lei protege o gênero feminino, essas pessoas não estão protegidas pela Lei Maria da Penha. Mas, como diria Caetano, a vida é real e de viés, a interpretação não é tão perfeita assim, ou não pode ser tão perfeita. Porque se a violência é perpetrada contra aquele sujeito, que no ato da autonomia da sua vontade definiu-se como homem, essa violência estiver baseada numa identidade que lhe é anterior, que portanto um gênero feminino nascido biologicamente, a Lei Maria da Penha deve proteger este homem, ainda que a sua construção de gênero seja masculina. Ou seja, se a motivação da violência está baseada no gênero que lhe é reconhecido, ou que foi imposto biologicamente, esta lei deve proteger este homem transexual na medida que a violência se deu em razão da sua anterior identidade de gênero. Ou seja, a autonomia da vontade, ela deve garantir plenamente o cumprimento do exercício da cidadania sexual, ou exercício da sexualidade do indivíduo, mesmo quando essa decisão dessa vontade possa nos levar a crer que não, ele fez uma escolha, então ele pode arcar com as consequências dessas escolhas. Não, a autonomia da vontade não pode ser interpretada para negar ou para frear o exercício pleno da sexualidade do sujeito. O segundo postulado, aqui, Raquel, eu já parto para concluir, diz respeito ao direito à singularidade, ao direito a ser pessoa. Direito esse que está escrito, cravado, no artigo 6º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando diz que toda pessoa tem o direito a ser pessoa perante a lei. Esse, para mim, é o maior dos artigos da Declaração, é o mais importante, porque coloca a pessoa, corpo e construção, pessoa entendida na sua integralidade, pessoa, corpo, somado à construção que se faz deste corpo, na centralidade da atuação do Estado e na centralidade da produção dos direitos. O critério para se ter direito é ser pessoa, independentemente de qualquer que sejam as características que os diferenciem. Basta ser pessoa, e se pessoa juridicamente é sujeito portador de dignidade, basta ser pessoa para que a sua dignidade se impunha com absoluta força contra qualquer interpretação ou ato que restrinja o exercício dos seus direitos de sexualidade. E o terceiro ponto, para falar de direitos de gênero, e homenagear o meu amigo Paulo, que fica me cobrando a produção escrita dessa minha ideia, diz respeito ao direito ao esquecimento. O direito a esquecer o passado, não entendido como um mero direito, mas como um direito fundamental que compõe o direito à personalidade, que compõe a personalidade do sujeito. O direito a esquecer o passado se sobrepõe a quaisquer outros direitos, porque a ideia do direito ao esquecimento, ele vai preencher a ideia do direito fundamental, a minha personalidade, portanto, se impõe numa perspectiva hierárquica acima de outros direitos. Vamos dar um exemplo de como é que isso se dá na prática, que é uma discordância que tem. Pensemos, o Código Civil estabelece lá uma das possibilidades de anulação do casamento, o chamado vício da vontade, que na verdade é a substituição do mesmo tipo, chamado erro essencial de pessoa. O Código Civil vai dizer o seguinte: se você descobre um erro naquela pessoa, que lhe foi escondido e que torna a relação insuportável, você pode anular o casamento. Aí os professores de direito civil, toda vez que vão falar sobre esse tema, invariavelmente traz como exemplo a mulher transexual. Ou seja, o sujeito nasce homem, faz uma mudança de sexo e esconde isso do parceiro.
E depois de 20 anos de casado, veja, 20 anos o sujeito não percebeu nada. Depois de 20 anos de casado, né? Até 6. Eu estou dando um exemplo de 20 anos porque não pode mais, até 6 anos. Então, com 5 anos ele descobre que a mulher fez uma cirurgia. Aí as pessoas vão dizer, ele tem um direito, afinal de contas, a um erro essencial sobre a pessoa. E aí ainda traz um outro argumento que parece que é absolutamente irrefutável. Este homem tem o direito a ser pai, e aquela mulher não poderá dar filhos para aquele homem. E aí os professores de direito civil sensibilizam seus alunos, e é verdade, ele tem o direito a anular o casamento. E eu digo, não é verdade. Na perspectiva do direito ao esquecimento, esta mulher tem o direito de esquecer o seu passado. Eu não estou dizendo que ela tem o direito a omitir o passado, porque quando eu esqueço algo, eu não preciso omitir, isso deixa de existir na minha vida. Esse direito ao esquecimento se impõe sobre todas as normas jurídicas e mesmo regras administrativas, como por exemplo, no registro de nascimento dessa pessoa. Há que se omitir, esquecer que havia uma identidade anterior. Afinal de contas, a construção dessa identidade, ela parte exclusivamente do direito à singularidade e do ato da vontade, da autonomia da vontade do sujeito. E nesse sentido, se estamos falando de conflito de regras comum, a ideia é, uma regra exclui a outra. Mas neste caso nós não estamos falando de conflito de regras comum. Estamos falando de um direito fundamental, que é o direito ao esquecimento, em conflito com um direito que lhe é inferior, de uma regra comum estabelecida no Código Civil e não na Constituição. E não há nenhuma dúvida na doutrina do direito constitucional, ou mesmo na teoria do direito, que as normas constitucionais se sobrepõem às normas infraconstitucionais, e nesse sentido não há que se evocar o erro essencial de pessoa para anular o casamento. Que vá buscar o seu divórcio, que vá buscar outras formas de resolver, ou melhor, que vá fazer uma terapia. Melhor do que avocar um passado do qual se tem o direito a esquecer como forma de negar o direito à sexualidade da outra pessoa. Para terminar, e porque o tempo acabou, porque senão a gente falava mais, eu quero frisar uma coisa que tenho falado em todas as minhas palestras e que eu acho que é fundamental bater forte nessa tecla. Não apenas pelo tempo que estamos vivendo, em que estamos relembrando os 50 anos do golpe militar, para que nós nunca esqueçamos do que a ditadura foi capaz de fazer. E é interessante a gente perceber que somente agora é que começam as pessoas a desmistificar alguns mitos da ditadura, do tipo, havia prosperidade econômica. Agora é que parece que as coisas estão ficando mais evidentes e está se dizendo, era um descalabro econômico. A ponto do ministro Delfim Neto vir à televisão para dizer, não havia milagre econômico, que era a grande propaganda do governo militar. Chegado o momento de nós repensarmos o papel da nossa democracia. No evento que tive no Ministério Público na quinta-feira na Bahia, a discussão era direito das minorias e terminou virando a discussão sobre qual o modelo de democracia. E no fundo, tudo isso que nós estamos fazendo diz diretamente sobre democracia. Primeiro porque só é possível falar e exercitar direitos humanos em Estado democrático. Quando houve o golpe militar, e não uma revolução, mas quando houve um golpe em 64, nós fomos colocados à condição de pré-direitos, se pegarmos como referência as gerações de direitos humanos, porque nós não tínhamos nem mesmo direitos civis e políticos, nós fomos remetidos a um tempo anterior ao tempo da afirmação de direitos humanos. A luta não era pelo reconhecimento das liberdades sexuais, como acontecia na França em 68, ou pela igualdade racial nos Estados Unidos no final da década de 60, a nossa luta era para não ser torturado, não ser desaparecido, não ser morto. Constituímos um dos períodos mais terríveis na história do Brasil, principalmente pautado pela absoluta violação de direitos humanos. Não é possível falar de direitos sexuais, não é possível imaginarmos um dia como o de hoje, se não estivermos vivendo um Estado democrático. Alguns me dirão, mas não vivemos uma democracia. Que aí nós teríamos uma série de teóricos para poder analisar a democracia é ou não é democracia, mas independente de qual seja a ideia, se estamos apenas no estado de eleições democráticas e não chegamos no estado democrático, algo avançou que nos permite pensar e falar de direitos humanos. Ainda que nós tenhamos uma democracia em amadurecimento, uma democracia talvez não tão fortalecida quanto precisa, e que nos faça ter que engolir a presidenta da República dizer que não é possível revisar a lei de anistia, quando o próprio Supremo Tribunal já começa a ventilar a possibilidade de revisar, não porque o Supremo tenha vontade de fazê-lo, mas porque nós estamos sendo julgados na Corte Interamericana, a nossa lei de anistia está sendo julgada, e certamente, seguindo
a jurisprudência desta corte, essa lei vai ser revogada, como foi no Chile, na Argentina, no Uruguai, em Honduras e outros tantos países. Nesse momento, o que é mais importante é perceber que, ainda que precisemos amadurecer a democracia, ela é indispensável para o exercício dos direitos humanos. Só é possível pensar em direitos sexuais, pensar na possibilidade do direito à singularidade, direito ao esquecimento, se nós tivermos na nossa fronte a certeza de que este Estado, por mais difícil que seja, será sempre um Estado democrático de direito, ou, no melhor do que o direito constitucional argentino pode nos trazer, um Estado constitucional de direito, que vai além do modelo nascido da Segunda Guerra Mundial, em que a Constituição está como referencial a se garantir direitos, independente mesmo da atuação do Poder Legislativo. Mas como o meu tempo acabou, eu tomo a liberdade, talvez a amizade, de convidá-los para a defesa do meu doutorado, no dia 28 de abril, onde um dos temas diz respeito ao papel do Legislativo na concretização dos direitos humanos, ou o não papel do Poder Legislativo, diante da perspectiva de que a Constituição e o Estado democrático já nos assegura o pleno direito e o pleno exercício das nossas sexualidades. Sendo isso que eu tinha para dizer, eu quero agradecer a atenção de todos, lembrando que, no fundo, o que está em jogo não é apenas o exercício do direito de mudar o meu nome ou de fazer a mudança do sexo. No fundo, o que está em jogo é a perspectiva de retomar o meu corpo e dele exercer plenamente as minhas vontades, ou melhor, entendendo o corpo como espaço, a casa do prazer, das minhas experiências sexuais, tomar o meu corpo para que eu possa gozar plenamente nessa vida e poder tentar ser um pouco mais feliz, contra todas as forças que me dizem, não tenho direito a ser feliz. O meu corpo me pertence e com ele eu posso ser feliz. Muito obrigado.